Bom, pessoal, então hoje a gente finaliza aí a parte cirúrgica, né, das afecções de mama em cadelas e gatas. O tratamento cirúrgico, ele pode constituir de uma resolução, né, por incisão, 100% ali da mama. Muitas vezes a gente pode entrar em cirurgia, em uma mastectomia, como método diagnóstico. Então, você pode ter que tirar só um nódulo, enviar para análise, para depois, então, fazer o histopatológico desse nódulo e verificar o que é, e então proceder com uma nova cirurgia. Existe essa indicação. Quando é mais de um nódulo, nódulos de mais de 3 centímetros, não. Aí não entraria mais, aí entra em um tratamento totalmente por excisão da glândula. Excisão é retirada total da glândula mamária. E a cirurgia, ela também pode ter uma finalidade curativa, para melhorar a qualidade de vida, para diminuir a progressão da doença, né? Então, ela pode ser, inclusive, estética, né? Que a gente fala, cosmética, que é quando está ulcerado, essa paciente tem já metástase, mas já tem uma indicação de fazer a mastectomia por conta dessa ulceração, porque ela vai viver melhor sem ela. Qual técnica que a gente escolhe depende do número de tumores na mama, da região. Existe já uma comunicação, né, um entendimento de uma comunicação entre mamas laterais. Então, as mamas do lado direito podem se comunicar com o lado esquerdo e vice-versa. Depende do tipo de tecido que foi acometido, do tamanho do tumor, da localização e do estado do paciente. Então, a gente vai ver agora quais são esses fatores aí de critério de escolha da técnica, tá? Como é que a gente prepara, né, essa paciente? Então, ela vem com um jejum, né, preconizado alimentar e hídrico, alimentar de 8 a 10 horas, hídrico de 2 horas, de 2 a 4 horas. Tomar mais cuidado com os animais idosos, não deixar de jejum muito tempo, não deixar principalmente jejum hídrico, né, por conta de desidratação e tudo mais. E sempre que possível, essa é uma cirurgia que você precisa de uma consulta prévia para explicar de forma clara para o proprietário o que é o pós-operatório, o que é a cirurgia, quais os cuidados que ele vai ter depois. Nem todo mundo consegue lidar com uma ferida tão grande. Tem gente que tem, como minha avó dizia, paura, né, a mexer naquilo. Então, você precisa explicar isso para o tutor. E se ele precisar, talvez voltar aí para um retorno, né, cirúrgico para refazer o curativo. Só um minutinho, pessoal. Voltei, o celular tava... Tá. Eu achei que tinha interrompido a gravação por causa do carregamento. Peraí, deixa eu ver se tá na tomada. Peraí. Durante a cirurgia, essa paciente, a cirurgia ela tem que ser feita sob anestesia geral, não existe outra opção daí de protocolo. É uma cirurgia muito longa, mesmo com uma sedação e um bloqueio local, é uma cirurgia muito longa, então a indicação é a anestesia geral. E a analgesia para esse tipo de cirurgia, ela tem que ser um pouco mais intensa, porque a dor é mais severa. Então, por isso que a gente precisa utilizar opioides fortes. Então, por exemplo, operar com tramadol de pré, com butorfanol, não é uma boa opção, tá? A gente precisa ir para opioides mais fortes. Então, preconiza-se aí o uso de morfina, metadona, né, como pré, as fentanilas no trans, bloqueio regional sempre, né, para até ajudar aí a analgesia pós-operatória. Muito cuidado nessa cirurgia, porque o paciente ele fica muito exposto. Então, você tira uma quantidade de tecido muito grande, ele fica muito exposto, o subcutâneo dele fica muito exposto. Então, tem mais predisposição à hipotermia, tá? Qual que é um problema pra gente na hipotermia nessa cirurgia?
é uma área muito grande que vai ser retirada. Quando o organismo está com a temperatura baixa, as enzimas elas não conseguem mais fazer reações. Então, enzimas dependem de pH e de temperatura para reagir. Então, ambiente sob temperatura baixa, as enzimas não são ativadas, elas simplesmente não respondem. E a cascata de coagulação, ela basicamente são reações enzimáticas que são envolvidas ali. Então, o paciente em hipotermia, ele, ao longo da cirurgia e no final, ele pode apresentar algum distúrbio hemostático, hemorragia. E aí pode ser uma hemorragia focal, pode ser uma hemorragia difusa, e aí você não sabe se aquilo foi da sua ligadura, porque vão existir vasos para serem ligados ao longo da cirurgia, ou se é porque o paciente está hipotérmico. Sempre eu sugiro, ao final da cirurgia, se está hipotérmico, vai esquentando e pequenos sangramentos você vai acompanhando. Tá? Então, voltar para a cirurgia para ver se soltou algum vaso, nessa hora não é muito inteligente. A gente primeiro avalia depois que a temperatura volta ao normal, tá? Bom, a gente precisa revisar um pouquinho aí de anatomia cirúrgica para poder operar, né? Entender o que são as mamas. A cadela tem 5 mamas aos pares, ou seja, total 10. E a gata tem 4 mamas aos pares, total 8. Pode ter ausência de alguma mama, ausência de algum teto, tá? E isso tem que ser colocado daí na ficha cirúrgica. Com relação à vascularização dessas mamas, então, a gente chama, essas mamas, elas possuem um nome anatômico e um nome clínico, né? Que algumas pessoas atribuem. Eu, particularmente, não gosto muito dessa segunda classificação. Então, tem a cadela, né, e a gata. No caso da cadela, existem 2 mamas que são torácicas, sendo que a gente vai chamar uma de torácica cranial e uma de torácica caudal. 2 mamas abdominais, sendo que uma vai ser chamada de abdominal cranial e uma vai ser chamada de abdominal caudal. E uma última mama, que é a mama inguinal. Isso tudo, a glândula está interligada, então é um único cordão aqui que une tudo isso. O que separa essa classificação são os tetos, né? Então, teto da torácica cranial, teto da torácica caudal, abdominal cranial, abdominal caudal e a inguinal. A gata, ela não tem uma torácica, então é uma torácica, 2 abdominais e uma inguinal. A vascularização... uma outra nomenclatura que vocês podem encontrar, elas serem chamadas de M, de mama. Então, o M vem sempre na torácica primeiro. Então, é M1, M2, eu não gosto muito de chamar de M3, M4 e M5. É como vai vir no histopatológico, tá? Na verdade, é porque é mais fácil de escrever, né? Então, M1, M2, M3, M4 e M5. Na gata, M1, M2, M3 e M4. A vascularização dessas mamas, ela vem de duas regiões. Uma região cranial e uma região caudal. Tá? A caudal, ela vem lá do abdômen, então existe uma comunicação ali com artérias mais abdominais, tá? Esse ramo que é caudal, o ramo principal que nutre, existem ramos colaterais, mas o ramo principal que nutre essa cadeia mamária são as artérias e veias epigástricas. Então, nós vamos ter um ramo de artérias e veias epigástricas craniais, que vão estar entre as 2 mamas torácicas. Tá ali, ó, AV, CRS. E vai existir um grupo de um plexo, né, um pouco mais evidente, um pouco maior, na região caudal, que vai sair do anel inguinal. Ele vai sair por aqui, ó, e vir para cá. Você consegue pegar ela em todo o caminho, então ela se estende ao longo de toda a mama. Porém, a gente liga ela sempre aqui, tá? Porque a mama inguinal vai sair. Então, próximo ao anel inguinal, a gente faz a ligadura desse plexo aqui, ó. Artéria e veia epigástrica caudal.
lá no anel inguinal, a gente não faz no meio do caminho. Existem ramos, que são colaterais, né, que vão se ramificar ali ao longo da glândula, mas eles vão ser ligados ao longo da cirurgia. Mas os dois de maior importância são esses, são os vasos mais calibrosos. Com relação ao plexo, a parte linfática, eu vou falar na próxima imagem. Na outra, sem ser nessa. Bom, com relação às técnicas cirúrgicas, então, o que é que a gente pode fazer em mama? A gente pode retirar só um nódulo ou parte da mama. A técnica é chamada de lumpectomia. Então, seria como está nesse desenho aqui na 1, ó. Eu viro aqui, tem um nódulo aqui, eu venho e retiro só ele. A mama vai estar aqui embaixo, então uma parte dela acaba saindo. Então, lumpectomia é quando a gente faz a excisão, né, só de um nódulo. Mastectomia simples é quando a gente retira apenas uma mama, tá? Então, eu venho aqui e retiro a mama inteira aqui, ó. Eu já vou explicar quando que você decide cada uma dessas situações. A mastectomia regional ou parcial é quando a gente tira um grupo de mamas. E aí, o sistema linfático vai nos guiar com relação ao que é esse grupo de mamas. A mama torácica cranial e a mama torácica caudal, elas possuem uma ligação, né, linfática muito intensa. Então, por isso, elas formam um grupo sozinhas. Existe sim uma comunicação linfática entre as torácicas e as craniais e as abdominais, desculpa. Porém, é em menor ocorrência, mas existe. Mas um grupo de mamas seriam as duas torácicas. Entre as abdominais, caudais e craniais e a inguinal, existe uma relação muito íntima da drenagem linfática. Então, elas compõem um outro grupo. Então, a mastectomia parcial seria basicamente isso. As duas torácicas, sozinhas, ou as abdominais associadas à inguinal. Então, essa seria uma possibilidade, ó. Ou a abdominal caudal com a inguinal. E aí, a abdominal cranial, como ela possui algum grau de comunicação linfática com as torácicas, ela pode ficar. O que você não pode fazer, ou precisa tentar evitar de fazer, por exemplo, eu retiro abdominal cranial, abdominal caudal e deixo a inguinal, sendo que essas três possuem uma comunicação. Se eu tenho um nódulo aqui, e um nódulo aqui, vocês concordam que pela drenagem aqui da linfa, muito provavelmente chegou aqui e chegou no linfonodo inguinal superficial. Então, deixar esta mama não seria muito inteligente. Então, a indicação aí, no caso, seria a mastectomia regional ou a parcial. É um conjunto de glândulas e os tecidos adjacentes. A mastectomia unilateral é quando a gente retira o grupo inteiro, todas as 5, desde a torácica até a inguinal. E isso é o que é mais comum, tá? A maioria das indicações vão levar a essa cirurgia. E a mastectomia bilateral é quando a gente retira as duas cadeias mamárias de forma simultânea. Vou mostrar uma foto de como que fica. É uma cirurgia muito agressiva, é uma cirurgia que muitas vezes precisa ser feita. Então, eu gravei uma nova mastectomia agora para vocês, que ela foi bilateral, foi bem agressivo para a cachorra. A gente já tem uma gravação de uma unilateral, que é aquela do YouTube, que eu vou pedir que vocês revisem. A gente vai revisar aquela técnica. Já a outra que eu gravei, ela é bilateral. Então, existem exceções que a gente faz a mastectomia bilateral. Neoplasias que avançaram os dois lados. Quando eu já tenho junção de massas entre as mamas colaterais. Então, por exemplo, nessa cachorra que eu fiz a gravação, a abdominal, acho que é a cranial, e a abdominal cranial do lado direito, a abdominal cranial do lado esquerdo, elas se juntaram. Não tinha como, eu não posso fazer incisão no meio de tumor. Então, aí a indicação era retirar o outro lado junto. E nas gatas, como possuem um caráter maligno muito maior em relação às cadelas, e elas têm a pele mais elástica,
a gente consegue e já tem uma indicação de se fazer a mastectomia bilateral na primeira cirurgia, tá? Por que às vezes, gente, o crime não compensa em cadelas? Então já vamos fazer a bilateral, já vai ter que tirar o outro lado? Quando você realiza a cirurgia de um lado, então você faz uma mastectomia unilateral, aproximadamente de 30 a 40 dias depois, a paciente pode voltar para fazer o outro lado. Isso já cicatrizou, isso já está bonitinho e aí a gente faz o outro lado. É muito comum os proprietários demorarem alguns meses, mas a gente pode falar para ele que em 40 dias essa paciente pode ser preparada já para fazer o outro lado. Não tem que demorar tanto assim. Mas será que vale a pena? Às vezes vale, tá? Mesmo os carcinomas que são são malignos, eles não são tão agressivos assim. Então, alguns a gente consegue esperar sim. Depende do grau histológico da análise primária, né, da paciente. Bom, agora com relação ao sistema linfático, né, das glândulas. Isso é uma coisa que se discutiu por muito tempo, a gente não conhecia muito bem, a gente esquece um pouco, né, do sistema linfático. Eu lembro ainda que na época do Orkut, quem tem menos de 30 anos vai entender o que eu tô falando. Lembra quando tinha as comunidades? Nossa, eu adorava, tinha 1.554 comunidades. E acho que o Orkut podia voltar, né, gente? Era muito mais legal que o Instagram. Aí tinha uma comunidade que era assim: eu acredito no sistema linfático. Tipo isso há uns 15 anos atrás. E daí era legal porque, assim, na verdade foi quando a gente começou a descobrir o caminho da linfa, né? Que alguns órgãos tinham uma drenagem importante. Então a gente começou a dar mais atenção aí ao sistema linfático. E o sistema linfático da glândula mamária, a gente começou a entender bem agora, né, de 2017 para cá. O professor Casale, na verdade, que conseguiu fazer essa definição. Existem linfonodos axilares, né, um conjunto, mas existe um principal aqui que faz a drenagem dessa glândula também. Quem é que é drenado pelo linfonodo axilar? 100% das glândulas M1 e M2, das torácicas, e 70% da abdominal cranial. Então, é bastante. A abdominal cranial, ela tá meio que no conjunto aí da torácica, entendeu? Então, hoje, vamos voltar aqui. Se você for fazer uma mastectomia regional das torácicas, já existe indicação de você retirar a abdominal cranial, por conta dessa drenagem linfática. Preciso tirar a abdominal caudal? Não, você pode deixar, mas você pode retirar daí essas 3. Porque a do meio, ela é meio que dos dois lados, dos dois grupos. Né? Ela fica em cima do muro. Mas é em cima do muro muito mais para a torácica. Então, a torácica, existe uma indicação de você retirar a abdominal cranial também. Enquanto que o linfonodo inguinal superficial, que fica lá na região caudal, ele drena 100% da abdominal cranial, 100% da inguinal e 30% da abdominal cranial. Eu não sei se eu falei certo. Eu tô até confusa. Então, vamos lá. Linfonodo inguinal superficial, ele drena 100% da mama inguinal, 100% da abdominal caudal e 30% da abdominal cranial. Eu acho que foi aí que eu errei. Eu li uma coisa e falei outra. Então, por conta disso, quando a gente faz uma regional que envolve a inguinal, sai abdominal caudal e sai abdominal cranial. Mas vocês concordam que essa mama aqui, ó, do meio do caminho, que é a abdominal cranial, ela joga nos dois times, né? Então, ela, na verdade, é a ponte de passagem de células que podem atingir outra mama. Então, minha cadela tem um nódulo aqui. Nunca vai chegar aqui? Pode chegar, porque existe uma comunicação. Quanto mais longe, mais difícil. Então, dela sair da inguinal e vir parar aqui é muito mais difícil. Mas um nódulo aqui, vir parar aqui, por uma metástase, né, regional, na verdade não é chamado de metástase, mas quando aumenta, né, ali um nódulo próximo, pode ter sido por essa proximidade, sim.
tá? Então, esse desenho é muito importante para a gente tomar algumas decisões. E se a gente fosse falar de um modo geral, né, da glândula inteira, 70% é drenado pelo axilar e 30% pelo inguinal superficial. Faço ou não a retirada do axilar? Isso é uma discussão, né? Tira ou não, tira ou não. Se os nódulos são torácicos e se eles são de caráter maligno, agressivo, existe uma indicação de retirar o axilar, porque ele drena boa parte da mama. Então, hoje, já é meio que preconizado a linfadenectomia do axilar, sim. Porém, o inguinal superficial, ele tá no meio da mama, então ele já sai junto com a mama, é mais fácil de você achar ele, é mais fácil dele sair aqui junto com o inguinal. O axilar não, o axilar tá mais profundo, ó. Então, a glândula... Opa, cadê meu? A glândula termina aqui e o linfonodo vai estar mais profundo, tá? Fica muito próximo aqui, abaixo do braço. Então, às vezes, se ele não tá alterado, é difícil de achar. Por isso que o azul patente ajuda. Ele colore ele de azul e aí a gente consegue achar mais facilmente. Tá? Então, é uma técnica hoje que já é preconizada, que é a retirada do linfonodo, tanto axilar quanto inguinal superficial, dos dois. Vamos então para a técnica cirúrgica, né? Como é que é a descrição aí da técnica cirúrgica? Que é o que vocês tinham que ter feito lá com o vídeo do YouTube. Eu vou repassar essa técnica com vocês, vou descrevendo e a gente vai discutindo, tá? Que vai ser a aula seguinte, a aula da quarta-feira. A gente faz uma incisão elíptica com distância de 2 a 3 centímetros, né? Contados da mama, do teto. Então, do teto, vocês vão colocar mais ou menos... O meu dedo vai dar 1,5 dedo. De 1,5 dedo a 2. Depende do tamanho da cadela, né? Não precisa abrir tanto. Que é um erro na hora de fazer a técnica. Porque a gente que acha que é elíptica... A elíptica, ela é meio redonda, né? Lateralmente. Então, uma incisão elíptica é assim, ó. Daqui pra cá, daqui pra cá. Você não tem que abrir tanto assim, lateralmente. Então, você pode fazer na mama assim, ó. Daqui pra cá, ó. Mais fechadinho. Tá? Não precisa de abrir tanto. A gente vai fazendo, então, uma divulsão com uma tesoura de secação ou manualmente, que é como vocês vão ver eu fazendo no vídeo. Eu vou explicar um pouco mais quando a gente for falar do vídeo. Quando a gente faz a dissecação manualmente, com auxílio de uma compressa, você consegue visualizar melhor os vasos antes deles serem rompidos. Com uma tesoura, mesmo uma dissecação, a gente já não consegue, tá? A chance de você causar uma hemorragia ali, por menor que seja, é maior. A gente faz uma ligadura dos ramos principais e aí, na sequência, vai começar a síntese. Então, a retirada da mama, o segredo é identificar os vasos e ligar os vasos. Ok, não tem tanta dificuldade. A dificuldade maior é o fechamento, é a síntese. Como você está retirando muito tecido, está saindo pele, subcutâneo, mama, né, glândula mamária, então é muita coisa que sai dali. Então, a aproximação é a parte mais importante da técnica. E ela tem que ser feita de 2 a 3 planos, dependendo da extensão da cirurgia, tá? A gente faz uma primeira sutura que a gente chama de walking suture. Então, é quando eu aproximo os tecidos, né? Eu vou chegando o tecido próximo para depois fazer o cushing. Quanto mais espaço morto eu tenho, mais walking a gente faz. Então, eu vou mostrar nos vídeos algumas possibilidades aí de como que a gente faria isso. Essa sutura, ela engloba subcutâneo, a gente pode englobar tecido adiposo, tecido muscular, tá? E de preferência fazer com fio absorvível. A cadela e a gata aceita fio inabsorvível? Aceita, tá? Mas é mais tecido que fica ali, então a gente dá sempre predileção a fazer isso com um fio absorvível, porque ele não vai ficar ali incomodando. É uma extensão muito grande, né? Depois dessa sutura, né, essa sutura principal aí de aproximações de espaço morto muito grandes, muito intensos, a gente faz a sutura de aproximação da pele, que aí pode ser o cushing ou o simples contínuo. Como a extensão é muito grande, o ideal é que você faça isso de forma graduada, então interrompendo, né, ao longo ali da sutura. E também que a gente utilize fios absorvíveis. Uma outra
Um outro fator ali que é melhor que a gente use fio absorvível é que essa paciente ela vai ter que ser reavaliada, mesmo no lugar. Às vezes, se você deixa um fio de nylon e ele fica formando um granuloma, como é que você vai saber se aquilo é câncer ou não? Você vai ter que ficar tirando. Então, o fio inabsorvível, ele seria menos vantajoso nesse tecido por conta dessa reação que ele pode causar, tá? E aí fica na dúvida, é um fio ou é um nódulo voltando? Aí você teria que tirar. E a síntese de pele, como é uma cirurgia muito extensa, o padrão é sempre interrompido. Padrão contínuo só em exceções, paciente que não tá bem. Eu, às vezes, sou um pouco corajosa, dependendo do perfil do tutor e tudo. Posso fazer uma sutura contínua de cochoeira horizontal ou festonado, quando a gente vai ancorando, né, o fio nele mesmo. Mas eu tenho que conhecer muito bem a paciente, muito bem o tutor, e também a gente vai interrompendo ao longo da sutura. Então, eu não começo em um ponto e termino no outro, não. Eu faço, por exemplo, 10 centímetros, paro. Aí começo de novo, 10 centímetros, paro, entendeu? Porque se romper, pelo menos não rompe toda a extensão ali da cadeia mamária. Bom, então vamos repassar aqui a técnica. Essas imagens foi de um grupo do pessoal do Integral, né, que fizeram aí a sequência de fotos pra gente. Isso faz tempo, tá? Eu já tinha essas imagens há um tempo. Então, a gente faz a colocação dos panos do campo, né, operatório. Importante. Gente, não é uma cirurgia para fazer de qualquer jeito, porque é só uma mastec. Não, tem que seguir a técnica cirúrgica séptica. É muito intensa, sangra muito, então tem que usar avental, tem que usar luva, tudo bonitinho, tá? Então, como toda cirurgia. A gente faz a colocação dos campos operatórios. A bacausa ela tem que ser colocada em maior número, porque é muito extenso, né, essa área aqui, longitudinal à mama. Então, eu tenho que prender esse campo várias vezes aqui na mama, senão fica aparecendo ali o tecido, né? Faço uma incisão elíptica. Aqui eles só erraram, a elíptica é assim, ela tem uma ponta, mas daria pra fechar. O problema dessa curva aqui, ó, do jeito que eles fizeram, é que isso vai formar um biquinho e vai ficar feio, tá? Vai fechar, mas vai ficar feio. Como é que você corrige isso caso você faça? Você sobe isso aqui com a pinça e passa a tesoura que ele fica já pontiagudo, tá? Então, é fácil de resolver. Faço uma incisão, então, só de pele, nada muito profundo, é bem delicado, tá? De fazer. De 2 a 3 centímetros laterais ali à mama. E, na sequência, a gente vai fazendo a divulsão com uma tesoura de dissecação, tá? Existe um lugar certo de começar? Começo com a torácica ou começo com a inguinal? Não existe. Você pode começar de onde você quiser. Você pode começar do meio, você pode começar a torácica, você pode começar a inguinal, tá? Como as artérias e veias inguinais, elas são maiores, tem um fluxo, né, de sangue maior, quando você começa a divulsionar pela inguinal e já faz a ligadura da artéria e veia epigástrica caudal, a tendência é que o resto sangre menos, tá? Então, eu começo sempre por aqui, mas é por causa disso só. Tá errado começar da torácica? Não, conheço muito cirurgião que começa da torácica e vai super bem, tá? E aí, aqui no final, ele identifica a inguinal, a epigástrica caudal e acaba fazendo a ligadura. Posso ir operando e deixando pinças hemostáticas e depois fazer a ligadura? Pode. Posso ir operando, deixando a pinça e o meu auxiliar vem e liga? Melhor ainda. Posso ir operando e já fazendo a ligadura? Pode. Tá? As etapas vão ser de acordo com aquilo que você acha melhor. Se eu tenho um kit grande, eu vou deixando as hemostáticas e depois eu saio ligando, tá? Dependendo do auxiliar que tá comigo, eu vou deixando a hemostática e vou pedindo para ele ligar pra gente poder ganhar tempo. Quando o auxiliar faz essa função, a gente ganha mais tempo na cirurgia. Retirada a mama, a gente vai ver então tecido muscular abaixo, subcutâneo muito pouco, não tem tanto subcutâneo entre mama e musculatura. Uma parte da musculatura torácica pode sair junto com a mama, isso é comum, tá, de acontecer, e inclusive a margem cirúrgica para aqueles carcinomas que são mais agressivos é você retirar a musculatura. O problema é que tanto na torácica quanto na parte abdominal, você não tem uma camada muscular muito espessa, então se você tirar pode ser que você entre no abdômen, tá? Aí depois você fecha com uma laparotomia.
Agora, a gente vai, então, fazer as ligaduras e fazer a aproximação da cirurgia. As ligaduras, elas podem ser feitas com fio de nylon ou com fio absorvível monofilamentar. Cuidado em fazer a ligadura com o ácido poliglicólico, que é o Vicryl, porque ele afrouxa. Então, assim, você tem que fazer uma ligadura muito boa mesmo para garantir que aquele vaso não vai soltar. Ele vai afrouxar depois e esse vaso pode começar a sangrar, tá? Então, nas epigástricas, a indicação é sempre utilizar um fio monofilamentar, seja ele absorvível ou não, tanto faz. Enquanto a paciente está assim exposta, porque isso aqui é o que faz ela ficar hipotérmica, né? Isso resseca com o centro cirúrgico. Então, a gente vai umedecendo. Uma dica: o líquido que você vai usar para umedecer aqui, ele pode ter como diluição a lidocaína e a bupivacaína. Então, são dois anestésicos locais. Então, eu posso utilizar um anestésico local aqui para já ajudar na analgesia. Gente, as pacientes ficam muito bem só com essa irrigação, tá? Então, você pode usar a lidocaína na dose total aqui para tudo, de 4 a 6 miligramas por quilo na cadela e na gata de 2 a 3 miligramas por quilo. Associado a isso, para durar mais ainda a analgesia, você pode fazer bupivacaína. Eu junto as duas sempre. Dose para cães e gatos, né, cadelas e gatas, 0,5 miligrama por quilo. A bupi, ela é mais tóxica, né? Então a dose é menor. Fica ótima a analgesia no pós. Ótima, ótima, ótima. Você só tem que lembrar o seguinte: se você tá jogando um fluido aqui que tenha lido e bupi, fala pro cirurgião não secar, tá? Tem que deixar um tempinho ali. Aí, enquanto isso, ele vai fazendo a síntese. Posso fazer uma cauterização com um bisturi em vasos menores. Então, a gente pode utilizar a própria pinça ou fazer a cauterização direta. É uma opção também, tá? Porém, vasos maiores, eles devem ser ligados. Esses bisturis que a gente utiliza para cauterização não funcionam. Só funcionaria se fosse uma cauterização de pinça em seio, que é aquela que o Rogério mostrou para vocês na laparotomia, que é o que ele usa para retirar o ovário. É uma que pinça, aí ele faz um barulhinho assim, aí quando vê, ele queima aquela região inteira e aí acaba cauterizando. Se for essa pinça, ok, um vaso maior, se não, aí a gente faz uma ligadura. E quanto mais aproximações você faz, menor a chance de seroma. Qual é o problema de seroma? O que é o seroma? Seroma é a formação de líquido em espaço morto. Se tem espaço, isso vai ser preenchido por líquido, certo? Quanto maior a quantidade de seroma, mais inflama. Quanto mais inflama, menos cicatriza. E mais dói, tá? Então, a sua cirurgia pode ter complicações ali no pós-operatório se tiver muito espaço morto. Então, na dúvida, preenche o máximo possível. O ar, senão eu vou morrer. Essa é a técnica bilateral, tá? Então, aqui a gatinha tá... Na verdade, é uma cadela, né? Não é uma gata. Tá deitada. Então, a torácica cranial estaria aqui, né? Uma aqui e a outra aqui. E aí foi feita a elíptica, na verdade, ela é feita de um lado da torácica e do outro. E aí, ao longo da mama, a gente vai respeitando os 2, 3 centímetros aqui da mama. Chegando aqui na inguinal, a gente junta. Não tem como você fazer uma elíptica e outra elíptica, porque aqui tem menos tecido que o tórax. Então, a gente faz uma única elíptica que chega até aqui. Cuidado só nesse final, porque tem glândula inguinal que chega quase próximo até a vulva. Aí você teria que fazer isso, ó. Tá? Então, aqui tem menos tecido. É mais difícil fechar abdômen inguinal do que a torácica, tá?
Sempre você vai questionar, para essa paciente, quanto tempo eu tenho para fazer a segunda? Na gata, 90% são malignos. E ela tem uma pele mais elástica. Então, a gente faz a retirada do tecido inteiro. Sempre é indicado já bilateral. Na cadela, isso é por avaliação. Então, digamos que eu tenha um nódulo aqui e outro nódulo aqui que eles se encontram. Que é o que aconteceu com a cadelinha do segundo vídeo. Não tinha como. Eu ia ter que incisar no meio do tumor. Tá? Então, já tem a indicação de você fazer bilateralmente. Tumores que tem muito mais que 3 centímetros e eles estão muito próximos bilateralmente, tem indicação de você retirar. Tá? Gente, mas assim, foi o que eu falei, eu tenho uma experiência considerável com esse procedimento. Poucas as vezes a gente precisou tomar a decisão de fazer bilateral na cadela. Como em 40 dias ela pode voltar para a cirurgia, lá na Unip a gente fazia com 2 meses. A gente falava, ó, em 2 meses volta a fazer o outro lado. Quando o carcinoma ele era agressivo, quando vinha no histopatológico, todos aqueles que têm indicação de químio, a gente ligava e pedia para vir com 40 dias. Se não, ela voltava em 2 meses. E era muito boa a recuperação. Todas as cadelas, todas, em que o histopatológico veio com caráter maligno, qualquer maligno que seja, desde aqueles mais agressivos até os menos agressivos, a gente indicava a contralateral profilática. Mesmo se ela tivesse só de um lado, a gente indicava a contralateral profilática. Todas você vai precisar fazer isso, você vai avaliar a característica do tumor. Não é um maligno, mas não tão agressivo. Ele tinha menos de 3 centímetros e era único. Em uma única mama, tipo assim, veio na abdominal caudal um pequenino e não tem nada aqui. O que você pode falar para o tutor? Faço a unilateral ou faço a regional. E a cada 6 meses essa paciente volta para palpação das torácicas e palpação da contralateral. Tá? Então, a gente pode acompanhar. Você precisa entender um pouco o que é o tutor. Se é um tutor que é mais relaxado, eu faria a unilateral total. Já tira tudo, tá? Porque ele vai demorar mais para voltar e tudo mais. Mas, se não, a gente pode conversar, a gente pode ir avaliando. Então, tumores com tamanhos menores que 3 centímetros, pode ser que não seja algo tão agressivo. Se for um adenoma é bom, né? É benigno. Não causaria nada, tá? Nesse caso aqui, ó, a síntese, olha como a síntese é muito mais longe, ó. A gente começa a fazer a aproximação aqui, 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 né? Aqui, aqui, aqui. E olha aqui, ó. Aqui eu teria que fazer um walking assim, ó. Daqui, 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 fecho aqui. Aí eu puxo aqui, ó. Daqui, aqui, aqui, fecho aqui. Essa porção vai chegar próxima dessa no meio. E aí depois, aqui mais no centro, a gente faz uma nova aproximação. Então, eu venho de um lado e do outro. De um lado e do outro. E vou fazendo as aproximações aqui. Tá? Nessa região aqui inguinal, aqui próximo ao membro, fica muito espaço morto. Então, você pode também fazer um walking daqui pra cá e um walking daqui pra cá. E depois um novo walking entre os dois. Tá? Quanto mais aproximações você fizer, melhor é, porque vai diminuir o seroma. Complicações do pós-operatório, né? O que é que a gente tem que ficar de olho? Com dor, é uma cirurgia dolorida, né? Por incrível que pareça, elas ficam bem, mas a gente precisa pesar sim na analgesia. Se possível, nos primeiros dias, fazer um curativo com uma bandagem compressiva, né? Diminuir a movimentação desse paciente e reavaliar sempre antes da retirada de pontos. E pode acontecer de você fazer a retirada de pontos em 2 tempos. Eu vou para uma foto aqui, ó, essa aqui. Vocês estão vendo que essa é uma mastectomia finalizada, né? Então, são vários pontinhos. O que você pode fazer, por exemplo, deu 10 dias, a gente retira isso de 10 a 15 dias. Opa. O que você pode fazer é tiro 1, deixo 1, tiro 1, deixo 1, tiro 1, deixo 1 e assim por diante. Depois essa paciente volta para retirar o resto. Então, eu posso fazer isso com 10 e depois ela volta com 15 dias, tá? Para poder fazer a retirada total. Eu geralmente deixava 15 dias e aí com 15 dias retiro. Podem acontecer seromas. Esses seromas precisam ser drenados quando em maior quantidade, senão eles não permitem cicatrização.
Pode acontecer de você ter que revisar protocolo analgésico, então sempre no dia seguinte é importante conversar com o tutor, ver como é que tá, se precisa melhorar ou não a analgesia. Pode ter inflamação e isquemia em alguns pontos, então vou mostrar algumas fotos, né, de cuidado com suturas muito apertadas, tá? Então isso pode causar algum grau de isquemia sim. Pode ter necrose, se tem área isquêmica, vai necrosar e aí os pontos vão romper. Na verdade, a deiscência pode vir tanto com necrose e isquemia quanto com inflamação. Pode fazer edema de membros em menor ocorrência, mas pode acontecer, e pode ter reincidência da tumoração. A gente verifica se a mama está saindo e se os nódulos estão saindo. Pode ficar alguma célula? Ainda pode. A profundidade, existe uma relação muito próxima da glândula com a musculatura. Pode acontecer de voltar. Os mais agressivos, principalmente. Vi poucas vezes isso acontecer, tá? Então, algumas complicações ali esperadas. Eu só não tenho a foto do seroma, mas o seroma é líquido aqui. A gente consegue drenar, né? Coloca uma agulha e faz a drenagem do seroma. Então, aqui é uma mastectomia em que o paciente tem bastante inflamação, olha como tá vermelho, bastante hematoma, né? Aqui já é uma área que me preocupa, ó, já tá mais escuro, tá vendo? Nesses casos, opções de tratamento, o que é que a gente pode optar aí por tratamento, mudar a terapêutica. Manter o anti-inflamatório, de preferência um não esteroidal, mas a gente pode optar por fazer o esteroidal. Qual que é o problema da gente usar sempre o esteroidal como primeira escolha aqui? É uma paciente oncológica. Se ela já for exposta a um quimioterápico e o anti-inflamatório não esteroidal, o corticoide, ele é um quimioterápico. Ele é a base de alguns protocolos quimioterápicos. Quando ela já foi exposta a um fármaco, ela pode apresentar resistência da segunda vez. Então, a própria célula tumoral pode ter um certo grau de resistência. Então, assim, cuidado em ficar fazendo corticoide em paciente que tem nódulo de mama e depois ela precisa ir para quimioterapia, porque você diminuiu o potencial da quimioterapia daí, tá? Então, de preferência, sempre o AINE aqui, se ela aceita, se ela pode, não tem nenhuma intercorrência. Aumenta a analgesia, porque isso dói mais. Se ela já suspendeu, digamos que deu 7 dias, 7, 10 dias, né, de antibiótico. Essa é uma cirurgia que é utilizado antibiótico no pós. Mesmo uma cirurgia muito limpa, tem que fazer antibiótico. É uma extensão muito grande cirúrgica. Volta com antibiótico, de preferência o mesmo que você fez antes, a não ser que isso seja contaminação, tá? E o que a gente pode fazer aqui regional são pomadas que melhoram a cicatrização e diminuem os hematomas. Uma pomada ótima para essa situação é o iridoide. Tem uma outra que é parente do iridoide. Fugiu o nome para mim. Que é para hematoma. Ela é azul. Eu vou tentar lembrar o nome e eu passo para vocês. Tá? Quando a paciente começa a apresentar áreas de necrose, aqui na verdade eu já ficaria meio com o pé atrás, se isso aqui é necrose ou não. Áreas de necrose e isquemia, a gente vai manter o mesmo tratamento aqui do hematoma, porém a gente pode entrar com uma medicação que melhora um pouco a perfusão ali tecidual, mais relacionada à pele, tá? Existe uma medicação que chama capilarema. Ela melhora isso. Então, seria uma opção. Eu já entraria com capilarema aqui, ó. Tá? Eu já faria aqui. Não deixaria chegar nesse ponto aqui, não. Se isso abrir, como tá aqui, ó, muitas vezes a cicatrização vai ser por segunda intenção. Aí é uma ferida que vai ser, né, cuidadosamente manejada e vai fechar de dentro para fora. Depende de como abriu, depende de como necrosou. Só que o problema aqui é que você está perdendo tecido, né? Então, se ela precisar ser reoperada, o que você pode fazer é esperar isso cair. Se essa cicatriz estiver muito aberta, fazer sim uma cirurgia reconstrutiva para puxar isso daqui para cá, tá? Mas você tem menos tecido, então vai ser um pouco mais difícil. Muitas vezes a gente pode até ter que fazer um flap, né? Um flap da região inguinal para cá, porque não tem mais tecido para fechar. Então, o aspecto final fica assim, né? É uma cirurgia extensa, você vê, pra gente não é tão chocante, mas imagine um tutor, né? Um tutor ficaria mais chocado, tipo, nossa, doutora, tudo isso de ponto, você não me avisou. Então, avisa antes, tá? Mostra foto pra ele, né? Legal, eles gostam de saber.
né? E eles sempre vão perguntar pra vocês: quantos pontos, doutora? Aí você faz ele contar na casa dele, né, gente? Que a gente também não é obrigado, né? A ficar contando isso aqui, tá? Essa daqui eu contei. Deram 56 pontos. Só de pele, né? Fora o resto. Por isso que eu falei pra vocês que o treinamento de sutura, ele tem que ser intenso em casa. Belezinha, pessoal? Qualquer dúvida tiraremos na quarta. Então, na quarta-feira, nós vamos ver, né? Assistir aí juntos a técnica de mastectomia unilateral, tá? Vamos tirando dúvidas, vamos daí conversando. Então, na quarta-feira é ao vivo. Na quinta-feira vai ser uma gravação. E aí vocês vão assistir e fazer as pontuações ali com relação ao vídeo. Tá? Fazer não uma ficha cirúrgica, eu não vou querer ficha cirúrgica, mas que vocês coloquem o que é que foi de diferente de uma técnica para outra e tudo mais. Não vai ter tanta diferença assim, mas é bom sempre assistir, né? Cirurgia, quanto mais a gente assiste, mais a gente sabe, mais fácil a gente fazer. Certo, pessoal? Então, um beijo a todos, se cuidem e até a próxima.